Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler os capítulos 13 e 14 de Jó e vamos ler também o capítulo 3 de Colossenses. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra santa, bendita, tão necessária para a nossa vida, alimento para a nossa alma. Te agradecemos por ela e pedimos que nos abençoe, nos instrua na leitura que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 13, nós estamos aqui no meio da resposta de Jó, que foi dada a partir do capítulo 12, né, ao seu amigo, o Zofar. Então, aqui no capítulo 13, nós vemos a continuação da resposta de Jó ao Zofar. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria, e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios em cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, estou certo de que serei justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Continuando agora o capítulo 14, Jó continua dizendo: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos.
Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que dera me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos. E até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. Muito bem, essa foi a fala de Jó, assim encerrando o primeiro diálogo. Depois nós vemos mais uma sequência de falas dos amigos e de Jó. Agora vamos a Colossenses, capítulo 3. Paulo segue a sua carta dizendo: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se a obra se realizou na sua vida, vocês morreram com Cristo para o pecado, ressurgiram com Cristo para Deus por meio do batismo, né? O batismo simboliza tudo isso. Se tudo isso aconteceu, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. As coisas do alto. Já que Cristo mudou a nossa vida, nós devemos buscar e pensar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Devemos romper com o estilo de vida, com os princípios e valores deste mundo, devemos viver para a glória de Deus, cada um dos instantes que nos restam aqui neste mundo. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. O amor ao dinheiro é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa parte aqui, nós vimos o capítulo 1 e 2, a parte teórica, teológica, né? E aqui capítulo 3 e 4, a parte prática da carta de Paulo, como eu já falei para vocês, sempre tem essas duas partes. Então, nessa parte prática, ele está falando aqui sobre uma mudança de mente, mudança de propósito e a mortificação da nossa natureza terrena, todos os pecados que devem ser aplacados, devem ser combatidos na nossa vida, e um estilo de vida fundamentado na palavra de Cristo, no amor uns aos outros, e tudo que a gente fazer como representantes de Jesus. Olha só, façam tudo em nome de Jesus, como seus representantes. Tudo que a gente faz, a gente leva o nome do nosso Senhor. Seguindo aqui, as esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Então essa foi a leitura do capítulo 3, um capítulo muito, muito rico. Eu gosto muito também do capítulo 3 de Colossenses. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 17 de novembro. Certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.